Quem é John Buscema, o Michelangelo dos quadrinhos? Episódio extra de hoje. Quem é John Buscema? John Buscema, na verdade, é Giovanni Natale Buscema, que nasceu em 1927 no bairro do Brooklyn, na cidade de New York, no estado de New York, Estados Unidos. E, claro, com esse nome aqui, né, ele tinha ascendência italiana. Em sua infância, ele foi influenciado por diversos artistas. Um deles é o Hal Foster, que ilustrou o Tarzan. Então foi uma das inspirações do John Buscema, o Hal Foster. Também outro personagem ilustrado pelo Hal Foster foi o Príncipe Valente, um personagem que aparecia em histórias da Idade Média e que inclusive encontrava personagens reais, né, como Átila, o Uno, Carlos Magno e outros personagens da Idade Média. Outra inspiração para o John Buscema foi o Alex Raymond, que era o ilustrador do Flash Gordon. Flash Gordon, um atleta que acaba se tornando um herói espacial, né? Ele vai até o planeta Mongo enfrentar Ming, o Impiedoso. Outra influência de John Buscema foi Milton Caniff, o ilustrador de Terry e os Piratas, um outro grande aventureiro. John Buscema estudou na High School of Music and Art, em Manhattan, que é aquela parte de Nova York que a gente vê quase em todos os filmes, né? A parte que é um istmo, uma ilha, que é diferente as outras partes, né, que são mais continentais. Ele também estudou no Pratt Institute, no Brooklyn. Em 1948, o John Buscema ele fez seu primeiro trabalho para a então Timely Comics. Essa Timely Comics, ela tinha uma revista chamada Lawbreakers Always Lose, né? Seria os fora da lei, né, sempre perdem. Nessa revista ele ilustrou uma história chamada Till Crime Do You Part, né? Até o crime, né, separar você. Ou separar vocês, né? Até o crime separar vocês. Em 1949, ele também trabalhou na revista Man Comics, da Timely Comics também. Na década de 1950, John Buscema trabalhou na Roy Rogers Comics, uma revista que ela trazia histórias de um personagem muito famoso na época, um cowboy, Roy Rogers. Nessa década também, para Carlton Comics, ele trabalhou ilustrando histórias do Ramar da Selva, um aventureiro, tipo Indiana Jones. Na década de 50, ele fez uma parceria na Carlton Comics com Jerry Siegel, um dos criadores do Superman. O John e o Jerry criaram o Nature Boy, um super-herói que controlava as forças da natureza. Em 1966, John Buscema entra para a Marvel Comics. E aqui começa uma grande aventura dele nessa editora, né, com obras que vão torná-lo conhecido posteriormente como Michelangelo dos quadrinhos. Em 1966, John Buscema ilustrou uma história do Nick Fury, né, o diretor da S.H.I.E.L.D., na revista Strange Tales, na qual, nesse momento, né, na edição 150, o Nick Fury dividia a revista com o Doutor Estranho. Né.
Nesse mesmo ano de 1966, John Buscema também ilustrou na revista Tales to Astonish, né, que era uma revista em que, nessas edições 85 e 86, dividiam a revista Namor, o Príncipe Submarino e o Incrível Hulk. Então aqui o John trabalhou então desenhando esses dois personagens da Marvel, né, o Incrível Hulk e o Príncipe Submarino. O Incrível Hulk havia sido criado por Stan Lee e o Jack Kirby, e na década de 60 o Príncipe Submarino ele era mais velho. O Príncipe Submarino é um personagem dos anos 40. Ele foi um dos primeiros personagens da Marvel, quando ela ainda não se chamava Marvel, né? Mas ele apareceu na revista Marvel Comics. Ele foi o grande adversário do Tocha Humana, o Príncipe Submarino. Então era um personagem tão velho quanto o Capitão América. E depois ele foi revivido nos anos 60. Aqui nós vemos o Hulk no traço do John Buscema, né? Um Hulk, uma massa de músculos, né? Com uma cara assim de poucos amigos, né? Dependendo do ilustrador, né? O Hulk tem às vezes uma cara um pouco mais amigável, né? Uma cara às vezes um pouco infantil. Aqui nós vemos um rosto assim de ferocidade, de ameaça. Em 68, o John Buscema trabalha na revista do Namor. Namor ganha uma revista, né, um título próprio, Prince Namor, The Submariner, né, o Príncipe Namor, o Príncipe, aqui no Brasil, o Príncipe Submarino. Né. E aqui nós vemos assim, como que o Buscema ele ilustrava o Namor. Né, ilustrava o Namor bem musculoso, né, forte. Um pouco diferente do Namor original, que era muito magro, apesar de ter força física, né, mas aqui o John ele sabia trabalhar, ele colocava massa de músculos nos super-heróis. Na capa da revista nós vemos que o John ele dá uma ilustrada, assim, um resumo da história do Príncipe Submarino, mostrando ele enfrentando o Quarteto Fantástico, mostrando ele como um mendigo, que ele perdeu a memória, né, entre a explicação que ele está desaparecido entre o final da Segunda Guerra Mundial, né, e o aparecimento do Quarteto Fantástico, é que ele estava com amnésia. Né, e aí o Tocha Humana joga ele na água e ele recupera a memória. Só que, para azar do Tocha Humana, o Namor ele resolve enfrentar o Príncipe Submarino. Inclusive ele se apaixona pela mulher invisível, né? E várias vezes ele dá em cima da mulher invisível. Em 68 ainda, na revista do Príncipe Submarino, o John Buscema cria um novo inimigo, um novo vilão para o Príncipe Submarino, que é o Tubarão Tigre. Então, o Tubarão Tigre é um personagem, né, cujo traço é de origem, cujo desenho, né, original é do John Buscema. Né? O Tubarão Tigre era um homem que estava doente e um cientista ele utiliza, ele faz uma transferência de poderes e cria um adversário que pode lutar frente a frente com o Príncipe Submarino. Né? Então ele pode respirar debaixo d'água, também tem uma grande força física, mas o Namor conseguiu derrotá-lo. Em 68, o John Buscema começa a trabalhar na revista dos Vingadores, né? Revista original dos Vingadores, The Avengers. E nas edições 49 e 50, o John ele introduz, né, o Hércules. Na verdade, ele traz o Hércules da mitologia grega, né, para o universo Marvel. Né? Ele cria uma versão Marvel para o Hércules e é uma versão duradoura. Né? Essa versão do Hércules vai se tornar a versão oficial do Hércules da Marvel, que inclusive depois o Hércules vai fazer parte, né, em alguns momentos, dos Vingadores. Né? Em uma das formações dos Vingadores, o Hércules vai se tornar um Vingador. Em 68, junto com Roy Thomas, John Buscema cria o Visão, né? o sintozoide, que na história ele é criado pelo Ultron para derrotar os Vingadores. Né? O Visão ele é baseado num personagem da década de 40,
mas que era diferente, né? Os poderes dele tinham outra origem e não era um androide, mas eles aproveitaram, né, o nome, o visual e acabaram fazendo uma homenagem a esse personagem e criaram Visão, que depois tornou-se um Vingador, né? E tornou-se um Vingador muito famoso, né? Que inclusive apareceu nos filmes da Marvel e depois em uma série junto com a Feiticeira Escarlate, que tornou-se nos quadrinhos a sua esposa. Em 68, o John Buscema faz uma parceria com o Stan Lee. Na verdade, o Stan Lee ele se apossa do surfista prateado que havia sido criado pelo Jack Kirby. Jack Kirby é o criador único do surfista prateado, mas o Stan Lee se apropria do surfista porque ele adora o personagem e ele trabalha com o John Buscema numa série própria do surfista prateado, uma série épica, na qual o Stan Lee escrevia os diálogos, em que o surfista prateado fazia grandes reflexões, era um personagem amargurado e também muito filosófico. E eles começam a primeira revista contando a origem do surfista prateado, porque ele tinha aparecido na série do Quarteto Fantástico, mas não se sabia qual era a sua origem, como ele havia se tornado o surfista prateado, né? E nessa revista, a primeira edição, eles contam. Em 68 ainda, na edição 3 da revista Surfista Prateado, o John Buscema introduz o personagem Mephisto. O Mephisto que foi um dos grandes vilões e adversários do surfista prateado, né? Que ele queria, na verdade, ele queria destruir o surfista prateado por dentro, né? Ele via que o surfista era uma alma nobre, uma alma altruísta, e ele queria fazer o surfista sucumbir aos desejos, às vaidades humanas, né? E para isso ele sequestrou a amada dele, a Shalabal. O Mephisto, né, ele é inspirado no personagem Mefistófeles, que aparece na história do Dr. Fausto. O Dr. Fausto, que tem, entre várias interpretações, né, uma das mais famosas, a interpretação do Johann Wolfgang von Goethe. O Dr. Fausto faz um acordo com Mefistófeles, né, que é uma entidade maligna, que acaba concedendo os desejos do Dr. Fausto, mas cobrando um alto preço em troca. Em 69, na revista do Surfista Prateado, na quarta edição da revista Surfista Prateado, John Buscema ilustra o Thor, né, porque o Surfista Prateado, em um estratagema de Loki, o surfista ataca o Thor. Na verdade, o Loki cria uma confusão entre os dois para que o surfista pense que Thor é um inimigo. E aí essa história é muito clássica. Aqui no Brasil, ela foi publicada em 1980, na edição 7 da revista Heróis da TV, foi a segunda série que tinha esse nome. E depois ela reapareceu em 1987 na revista Grandes Heróis Marvel. Então é uma história de grande sucesso, uma história muito clássica, o combate entre o poderoso Thor e o surfista prateado. Em 69, John Buscema ele trabalha com a revista do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha. Na edição 72 ele ilustra uma história em que aparece um dos vilões da galeria de vilões do Homem-Aranha, que é o Shocker, né? Um vilão que ele tem braceletes que emitem rajadas de eletricidade, alguma coisa meio parecida com o Electro, mas na verdade o poder do Shocker é artificial, né? Enquanto o Electro, o poder dele é natural. Em 1970 ocorre uma grande mudança na Marvel, né? O rei Jack Kirby ele deixa a editora, né? A editora na qual ele trabalhou durante grande parte da década de 60, criando personagens com Stan Lee, com autoria, ou às vezes criando sozinho, como é o caso do Surfista Prateado, né? Trabalhando em várias revistas. Ele deixa a Marvel Comics e vai para a concorrente, a DC Comics, né? A editora do Superman e do Batman e da Mulher Maravilha. Com a saída do Jack Kirby, John Buscema ganha uma oportunidade de substituí-lo. E aí a revista do Thor, que era ilustrada pelo Jack Kirby, passa em 1970 a ser ilustrada pelo John Buscema. Ele começa na edição 182, ilustrando uma história em que o Thor enfrenta o Doutor Destino.
E em 1970, o John Buscema ele ilustra uma história da Viúva Negra, em que ela aparece na revista Amazing Adventures, em que ela também divide espaço com os Inumanos. Em 1971, John Buscema começa a trabalhar no Quarteto Fantástico, que também foi uma revista iniciada pelo Jack Kirby. O Jack Kirby foi o ilustrador das primeiras edições da revista Quarteto Fantástico, é que o John Buscema assume as ilustrações da revista. Em 73, John Buscema começa um trabalho que vai torná-lo muito conhecido, tanto para os leitores da Marvel quanto para leitores que não eram acostumados com o universo Marvel, o universo super-heróis, que é Conan o Bárbaro. John Buscema começa a ilustrar as histórias do Conan o Bárbaro, que era um personagem de literatura, que foi licenciado pela Marvel. A partir dele começa um trabalho que vai durar muitas edições. Aqui no Brasil, em 74, as histórias do Conan, ilustradas pelo John Buscema, começaram a ser publicadas na revista. Aliás, em 74 foi publicada a revista The Savage Sword of Conan the Barbarian, que aqui no Brasil se tornou A Espada Selvagem de Conan, tradução direta. Aqui no Brasil levou-se 10 anos para a revista chegar aqui. Ela nos Estados Unidos ela foi lançada em 74, e aqui só em 84 que começaram a ser publicadas essas histórias. Então, na verdade, enquanto a geração de 70 nos Estados Unidos conhecia o Conan, aqui no Brasil é a geração de 80. Buscema desenhou mais de 200 histórias do Conan. Então, uma grande parte da sua obra mesmo, em quadrinhos, é representada pelas ilustrações do Conan. E ilustrações, em sua maioria, em preto e branco. Porque a revista A Espada Selvagem de Conan era em preto e branco. Em 75, um trabalho diferente, o Buscema ilustra O Mágico de Oz. Ele ilustra a história, o filme que foi protagonizado, foi produzido pela MGM. Então ele ilustra O Mágico de Oz, numa publicação da Marvel, que a Marvel também publicava adaptações de filmes, de séries de televisão, e de quem pagasse, principalmente depois do sucesso que a adaptação de Star Wars fez para a editora. E em 76, John Buscema começa a ilustrar a série original do Nova, o Homem Chamado Nova, um super-herói que ganha, um adolescente que ganha poderes de um guardião do planeta Xandar, que está morrendo, e aí transfere os seus poderes para ele. Em 77, John Buscema começa a ilustrar a revista da Miss Marvel, que seria a contraparte feminina do Capitão Marvel. A Miss Marvel, Carol Danvers, ela ganhou num acidente os mesmos poderes do Capitão Marvel, inicialmente com uma dupla personalidade, em que a Miss Marvel não sabia que era Carol Danvers e vice-versa, mas depois ela tomou consciência disso. Hoje a Miss Marvel, na verdade, se chama Capitã Marvel, a Carol Danvers ela praticamente substituiu o Capitão Marvel. No cinema, o Capitão Marvel é como se ele não existisse, é como se só a Capitã Marvel existisse. Em 78, John Buscema e o Stan Lee lançam uma obra memorável juntos. O livro How to Draw Comics, The Marvel Way, que era um guia com técnicas de ilustração do John Buscema, mostrando como desenhar focando nos personagens da Marvel. O John usava como exemplos os personagens da Marvel para ensinar técnicas de desenho. Esse livro, na verdade, servia não só para aproximar o público interessado em ilustrar, como também para difundir um padrão, como desenhar os quadrinhos no padrão da editora. Quando o Stan Lee ele controlava com mais rigidez o
processo criativo da Marvel, né, ele queria manter um padrão, né, ele até, inclusive, o John Buscema tentou manter um desenho próximo ao do Jack Kirby, né, depois foi se alterando, mas a ideia, o Jack Kirby era a referência nos anos 60 para as ilustrações, né. Não havia muito espaço para estilização, né, dos traços dos desenhistas. Esse livro foi publicado publicado e republicado no Brasil, né, que é Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel. Em 81, John Buscema trabalhou no segundo encontro do Superman com o Homem-Aranha, né, no qual eles enfrentam o Doutor Destino e o Parasita. Eles já haviam se encontrado em outra história, em que eles enfrentavam o Lex Luthor e o Dr. Octopus. Essa revista foi publicada no Brasil em 1989, pela editora Abril. Em 81, John Buscema ilustra o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. E, na verdade, o Indiana Jones também foi publicado, né, ele teve uma série pela Marvel de histórias, com histórias que tratavam de aventuras que não foram cobertas pelos filmes, né, eram histórias adicionais, né, vamos dizer assim, do universo complementar do Indiana Jones. Em 84, John Buscema, que trabalhou, né, com mais de 200 histórias do Conan, né, o Bárbaro, ele ilustra a adaptação em quadrinhos do filme Conan, o Destruidor, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, né. Então a gente vê aqui o Conan, só que agora o Conan, né, na figura, com traço, parecendo o Schwarzenegger, né. Em 85, o John Buscema volta a trabalhar com os Vingadores, na edição 255 da revista The Mighty Avengers. E um arco de histórias que ele trabalha é muito memorável, porque é um arco no qual a equipe chamada Mestres do Terror, uma equipe de vilões liderados pelo Barão Zemo, ataca os Vingadores. E nessa história, o Hércules, o mesmo Hércules que o John Buscema trouxe da mitologia grega para as páginas da Marvel, ele é atacado brutalmente pelos Mestres do Terror e ele fica em estado de coma. Né? Imagina-se o Hércules, né? O poderoso Hércules, ele é surrado violentamente. É uma história assim, muito forte. Né? O Jarvis, o mordomo dos Vingadores, ele também é agredido brutalmente pelo Mr. Hyde. O Mr. Hyde, que nessa história ele está mais animalesco do que nunca. Então é uma história muito, muito pesada, assim, né? Mas os Vingadores conseguem derrotar os Mestres do Terror, né? Como bons heróis, né? Então a história acaba bem, mas na verdade, assim, não tão bem, né? O Hércules acaba ficando em estado comatoso por bastante tempo, né? Não é um final tão feliz, e o Jarvis, coitado, ele tem que ser hospitalizado e leva um bom tempo a se recuperar. E o spoiler que nós vimos mostrar aqui, quase, é que o John Buscema volta a trabalhar em 88 como surfista prateado na história Dia do Julgamento, com o Stan Lee, né, seu grande parceiro na série Surfista, em que nós vemos que o surfista mais uma vez enfrenta o Mephisto, né, um dos seus grandes adversários. Em 88, o John Buscema também vai trabalhar na série do Wolverine. Né? Ele também ilustra o Wolverine dos X-Men. Aqui no Brasil, essa série saiu em 92, que pela editora Abril, né? A série do Wolverine ilustrada pelo John Buscema. Em 94, mais uma vez, John Buscema trabalha com os Vingadores numa edição anual da equipe, uma edição também mitológica, né, trabalhando com uma aventura mitológica. Em 99, John Buscema trabalha também com uma edição anual, só que dessa vez do Homem-Aranha, né, The Amazing Spider-Man anual, que o Aranha é transportado, né, para um tempo medieval. Em 2001, né, um trabalho bastante diferente, né, o Stan Lee e John Buscema, eles trabalham para DC Comics, a DC da concorrente.
eles criam uma história, né, em que eles reinventam o Superman. Né? Então é a versão do Superman do Stan Lee e do John Buscema, né, que por acaso trabalhou no passado com um dos criadores do Superman. Em 2002, após uma longa e produtiva carreira, John Buscema falece aos 74 anos de idade. John Buscema, um grande ilustrador que deixou um grande legado na Marvel, histórias memoráveis que merecem ser lidas e relidas até hoje e pelos anos que se seguirem. Então é isso. Se você gostou desse episódio, você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, convidar seus amigos. E é isso aí.